Então, pessoal, a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é a resolução das questões referentes aos princípios do direito penal. Tá bem? Então, vamos dar início aqui. Deixar disponível para vocês aqui a tela e vamos responder as questões, então. Tá bem? Então, desbravando o direito penal, os princípios. Então, vamos atrás das questões. Está aqui, primeira questão, uma questão de autoria própria, professor Cordeiro. Nós temos aqui. O criminoso pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime? Claro que não, né? Porque o crime é dito na lei penal, o artigo 1º, que não há crime sem lei anterior, né, que o defina. Se uma lei está dizendo que tal conduta não é crime, essa lei posterior, não há como o indivíduo ser criminalizado pela conduta, né? Não há como. A própria lei já está deixando de considerar tal fato como crime, né? Então, por que essa questão não consegue se encaixar no princípio da anterioridade da lei penal, então ela já se mostra errada, né? Vamos ver aqui a questão 2, TRT, 8ª região 2016, na aplicação do princípio da insignificância, ou o princípio da insignificância e da lesividade. Então, vamos lá, princípio da insignificância. Quando a lesão é insignificante, é irrisória, né? Não há perigo para a sociedade, não há reprovação sobre o fato, né? E da lesividade, o princípio da lesividade, quer dizer o quê? Que a lesão ao bem jurídico deve ser efetiva, né? Deve ser efetivamente que cause dano. Então vamos lá. As condutas que produzam grau mínimo de resultado. Opa! Grau mínimo de resultado lesivo devem ser desconsideradas como delito. Perfeito. Considerando essas duas teorias, aplicando essas duas teorias da insignificância e da lesividade, a gente chega a essa conclusão. Se uma conduta produz um grau mínimo de resultado lesivo, ela não deve ser considerada como um crime. Portanto, não enseja aplicação de sanções penais aos seus agentes. Gabarito, certo. Então, questão número 1 errado, questão número 2 certo. Questão número 3, Defensoria Pública Estadual de Rondônia, 2015. Carlos, primário de bons antecedentes. Opa, olha aí os requisitos subjetivos, perdão, requisitos, isso mesmo, requisitos subjetivos que o STF alencou. Subtraiu para si uma mini barra de chocolate avaliada em 2,50. Olha só. Ele subtraiu, beleza. Ele subtrair já me dá a ideia de furto, né? E olha o valor, 2,50. Bom, se ele furtou uma barra de chocolate avaliada, tem um valor, já dá a ideia de quê? Que ele estava num mercadinho, estava numa loja de conveniência. O que é 2,50 para um empresário, né? Você vê que existe uma inexpressividade na lesão ao bem jurídico, né? Então, denunciado pela prática de furto, isso mesmo, o defensor público, em sede de defesa prévia, requereu a absolvição sumária de Carlos no base do princípio de significância. Beleza, princípio de significância. E, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, o princípio da insignificância funciona como causa supralegal perfeito. Funciona como causa supralegal. Mas essa causa supralegal que ele fala é de exclusão de ilicitude? Não. Não é de exclusão de ilicitude. Como a gente viu anteriormente, é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade. Para ser mais específico, tipicidade material. Letra B. Afasta a tipicidade do fato. Perfeito. Afasta sim a tipicidade do fato. Esse aqui tem que ser o nosso gabarito. Funciona como causa supralegal
certo? De exclusão, vamos lá, de culpabilidade, de exclusão de culpabilidade, não. Exclusão de tipicidade material. Não pode ser adotada no nosso ordenamento jurídico? Por quê? Por não ser previsto no nosso ordenamento jurídico. Não, que é isso? Errou a questão. Não pode ser adotado? Pode sim. É a doutrina adota, a nossa jurisprudência também adota, tá certo? Não está errada a questão, a letra D, perdão. Funciona como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Errou, né? Então, só enfatizando, o princípio de significância é uma causa legal de exclusão da tipicidade material do fato. Então, a alternativa aqui correta é a alternativa B, B de professor Cordeiro Cababão, simples e humilde. Tribunal de Justiça de Rondônia, 2015. Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola. Olha a vontade do cara, olha o objetivo. Matar. É matar. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho após desferir-lhe diversas facadas na barriga, sendo essas lesões suficientes para causar a morte. Ó, então, ele causou lesões e essas lesões causaram a morte. Foi identificado por câmeras e denunciado pelo quê? Denunciado por homicídio consumado. Em relação ao crime de lesão corporal. Então, vamos lá. Em relação ao crime de lesão corporal, ele está querendo saber. Então, vamos lá. Não é nada sobre o homicídio, mas sim sobre lesão corporal. A gente vê aí o quê? Que o homicídio, ele só foi alcançado porque o Henrique cometeu anteriormente o crime de lesão corporal, né? Várias lesões corporais. Então, lesão corporal está sendo o crime meio para chegar ao crime fim, que é o homicídio, que era o objetivo dele. Por isso que está lá em cima, matar Paola. Ele decide matar Paola, ele tem um dolo de matar Paola, tá certo? Então, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base em qual princípio? Então, em relação a esse crime de lesão corporal, o Henrique não foi denunciado por causa da construção, né? Por causa da construção. Por quê? O crime fim absolve o meio. O crime meio, né? Então, meu gabarito é letra E, né? Letra E, construção. O princípio da construção faça com que o homicídio absolva o de lesão corporal. Logo, o Henrique não vai responder por lesão corporal e homicídio. Vai responder apenas por homicídio. Por quê? Porque a lesão corporal é um caminho necessário para que ele consiga obter o resultado pretendido, que é o quê? Matar Paola. Então, o princípio da construção ou então absorção. Questão 5. Dentre as ideias estruturantes ou princípios abaixo, todos especialmente importantes ao direito penal brasileiro não têm expressa e literal disposição constitucional. Qual deles? Proporcionalidade, né? Proporcionalidade é o nosso gabarito. É um princípio que não está previsto expressamente na Constituição, né? Ele é previsto pela doutrina, né? Questão 6. Procuradoria-Geral do Distrito Federal 2013. Segundo a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, a aplicação do princípio da significância no direito penal está condicionada ao atendimento do concomitante de seguintes requisitos. Isso, a gente viu, né? Reduzido grau de reprovabilidade, inexpressiva lesão ao bem jurídico, né? Vamos lá. Nenhuma periculosidade da conduta do agente para com a sociedade. Aí aqui ele fala sobre primariedade do agente. Não, 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 não. Já errou. Valor do objeto. Não, a gente não comentou nada sobre o valor do objeto. Já errou, né? Nossa. Então a questão está errada. A questão 6 está errada. Vamos ver a questão 7 do Ministério Público do Acre, 2013. O princípio da legalidade é a regra, certo?
Mas admite-se a edição de medidas provisórias em matéria penal? Não, velho. Que é isso? A gente viu lá o princípio da reserva legal, a lei. Esse princípio da reserva legal exige que seja a lei aquela que vai definir o que é crime e combinar as penas. Não deixa margem para analogia, para suprir as lacunas que o legislador deixa na lei. E não admite o uso de costumes para definir o que é crime, para combinar penas, né? É a lex stricta e lex scripta. Então essa questão está errada. Não admite-se medida provisória para tratar de matéria penal. Questão 8, Tribunal de Justiça de Alagoas, 2012. Segundo o princípio da legalidade, no ordenamento jurídico brasileiro, determinada conduta só será considerada crime caso seja publicada em lei posterior, não, lei anterior, né? Princípio da anterioridade da lei penal. Artigo 1º do Código Penal, que diz o quê? Não há crime sem lei que o defina, nem pena, né? Sem prévia cominação legal. Questão 9. Exceto se já decidido por sentença transitada em julgado, a lei posterior, que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Não existe exceção para o que a gente viu. Né? Se a lei favorece o agente, lei penal favorece o agente, ela vai retroagir. Questão 9 está errada. Questão 10, Ministério Público de Santa Catarina, 2021. Nenhum dos princípios que regem o direito penal veda a criminalização pelo legislador de tentativa de suicídio. Peraí. Tentativa de suicídio, embora no momento esta conduta não esteja tipificada. Nenhum princípio que rege o nosso direito penal proíbe a criminalização da tentativa de suicídio. Não, senhor. Existe sim, que é o princípio da lesividade, né? Princípio da lesividade. Então, quando ele diz que nenhum princípio, mentira, nós temos sim princípios da lesividade, né? Ele tem que atingir o bem jurídico, mas também nós temos que ter em mente, né? Perdão não é o princípio da lesividade, não, mas é o princípio da alteridade, né? Ou seja, a lesão, a lesão causada deve ser em bem jurídico alheio, bem jurídico de terceiro, e não do próprio agente. Por isso que a tentativa de suicídio não é punida, tá? Então a questão está errada. É por esse princípio, que é o princípio da alteridade. Ainda no mesmo concurso, Ministério Público Estadual, de Santa Catarina, 2021, o objetivo do direito penal moderno é exclusivamente a proteção dos bens jurídicos. Perfeito. De modo que é vedada a criminalização de intenções, de pensamentos e de maneira de viver, salvo se exteriorizadas, olha aí, o princípio da alteridade, salvo se exteriorizadas de modo a, no mínimo, colocar em risco os bens jurídicos, os referidos bens jurídicos, especialmente aqueles consagrados pela própria Constituição, como saúde, patrimônio, meio ambiente. Perfeita questão. Perfeita questão muito bem bolada, né? Excelente, tá tudo certinho aí. Vamos partir para a próxima questão 12, Tribunal de Contas do Distrito Federal 2021, pelo princípio da fragmentariedade. Olha, se vocês estiverem ouvindo alguma zoada aí, é a mundiça passando aí com som alto, viu? Então vamos lá. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. Perfeito, isso aí foi a definição, né? O princípio da fragmentariedade. Que o direito penal, ele só age para vir tutelar bem jurídico de relevante valor, né? De relevante valor ao direito.
Não são todos. Como o próprio nome diz, fragmentariedade, fragmento é uma parte de um todo, né? Então, de todos os bens jurídicos, o direito penal só vem para resguardar, para tutelar aqueles ditos mais importantes, mais relevantes, tá? Então, a questão está certa. O direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves e dos bens jurídicos mais importantes, né? Então, deixa eu severar aqui. Isso aqui, ó, pode guardar isso daqui como definição para você, viu? Vamos ver a questão 13, Defensoria Pública lá no Amazonas, 2003. Fui ontem, 2003, pô. O agente que ingressa sorrateiramente em casa alheia e subtrai para si móveis de propriedade dos habitantes comete apenas o delito de furto, certo? Ficando absolvido do crime de invasão do domicílio em face da aplicação do princípio da construção. Perfeito. Perfeito, que diz o princípio da construção, que o crime fim, que é o objetivo do agente, consegue absorver todos os outros fatos que foram o seu caminho necessário para alcançar o seu objetivo. Então, o indivíduo que entra numa casa para furtar um telefone, um computador, uma TV, ele não vai responder por invasão do domicílio, ele vai responder pelo furto, que era o objetivo dele. Mas para que ele consiga furtar um telefone que está dentro da casa, uma televisão, um computador, necessariamente ele tem que entrar na casa. Então, esse fato dele entrar na casa não vai, esse fato, que é uma invasão do domicílio, ele não vai responder pela invasão do domicílio, porque a invasão do domicílio é algo necessário que aconteça, né, para que o resultado desejado, pretendido, que é o quê? O furto, aconteça. Então, o que acontece? Ele vai responder pelo quê? Por invasão do domicílio e furto? Não, somente por furto. O crime fim absolve o crime meio, tá certo? Então, a questão aqui está correta. Questão 14, Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Considera que o prefeito de determinado município tem emitido ordem de fornecimento de 20 litros de combustível a ser pago por esse município a um indivíduo que não era funcionário público, nem estava realizando qualquer serviço público e que conduzia veículo privado nos termos de tipificação estipulada pelo Decreto-Lei número 201 de 1967. Então, ele conseguiu fornecer 20 litros de combustível para uma pessoa que não era funcionário público e que não estava trabalhando em prol da administração pública. Na situação, segundo o STJ, não se aplica o princípio de significância, pois quando há crime contra a administração pública, vamos lá, foi crime contra a administração pública, quando há crime contra a administração pública, o bem penal tutelado não é somente a ordem patrimonial, mas também proteção à moral administrativa. Tá certo? Vamos lá. Vamos pensar no princípio da insignificância. O princípio da insignificância, segundo o STF, diz o quê? Há requisitos objetivos que devem estar presentes para que seja aplicado o princípio da insignificância. Nesse caso aqui, a ideia de um administrador público pegar bens públicos, verba pública, e passar por uma terceira pessoa, uma vantagem, vamos lá. Existe dano ao erário. Eu sei que 20 litros de combustível para uma prefeitura é nada, é praticamente nada. Porém, como a própria questão fala, não é somente a ordem patrimonial, não é somente o erário, mas sim a moral pública. Percebe que a conduta do prefeito aí, ela atinge, ela tem uma expressividade de lesão ao bem jurídico tutelado. Quais são os bens jurídicos tutelados? O erário público, certo, para o erário não foi nada, 20 de combustível. Porém, a moral pública foi muita coisa, feriu a moral pública. Se a gente for olhar por outra vertente, é, o fato de alguém estar utilizando combustível em um carro particular e não em prol da administração pública, pegando esse combustível,
percebe que há um grau de reprovabilidade social dessa conduta. Então, você já vê que dois elementos, dois requisitos já não estão presentes. Logo, não há a incidência do princípio da insignificância. A questão está correta, viu? Porque nós temos aqui a proteção à moral administrativa, né? Esta coisa, ela abala, né, a sociedade e há um grau, sim, de reprovabilidade. E a última questão, PRF 2019, considerando o dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgo que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei, em sentido estrito. Até aí, perfeito. Razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal criminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Cara, a analogia no direito penal, realmente, como a gente viu, lex é a lex stricta, né? Lex stricta diz o quê? Que somente a lei penal irá definir o que é crime e combinar as penas. Ela veda a utilização de analogia. Porém, no direito brasileiro, a doutrina, a jurisprudência confere o seguinte, reconhece o seguinte, que a analogia em bona parte pode ser utilizada. Ou seja, se a lei vem para beneficiar o réu, ela não retroage, que é a exceção da retroatividade e irretroatividade da lei penal. Logo, para preencher as lacunas, pode sim analogia in bona parte, que é aquela analogia para beneficiar o réu. Logo, quando ele diz que é proibida em caráter absoluto, é proibido em caráter absoluto, ele erra, porque é permitido sim a utilização de analogia, desde que seja in bona parte. Tá certo? Então, a questão, ó, ela peca nisso. Foram 15 questões, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução das questões, tá certo, pessoal? E logo depois a gente faz outro vídeo aí da continuidade sobre o direito penal. Nós estamos iniciando aí esse novo projeto que é Desbravando o Direito Penal, tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau.